muito boa tarde. Começa o programa Eclésia, que neste dia olha a proposta bíblica do próximo domingo, mas sem esquecer que esse será também o Dia Mundial do Refugiado e, como tal, está hoje connosco Eugénia Quaresma, que é a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós. Na realidade, este 26º Domingo do Tempo Comum, coincidente também com o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o Papa escreveu uma mensagem a propósito deste dia em que nos empurra, digamos assim, impele em direção a um nós cada vez maior, fala ele, não é? É a hora de irmos além das nossas individualidades, não é? De rompermos um bocadinho esta nossa bolha só muito nossa, daqueles que conhecemos habitualmente, porque cada vez mais os tempos, a história nos coloca face a face com aqueles que chegam, com aqueles que precisam também do nosso apoio. Exatamente. Rumo a nós cada vez maior também nasce desta inspiração do pós-confinamento, que é preciso reconstruir, é preciso recomeçar e recomeçar de maneira diferente e recomeçar com mais força. E sem esquecer ninguém. Não é? E esta mensagem, apesar de já ter sido lançada há alguns meses atrás, ela está, para além de ser uma mensagem muito bonita, depois é pedagogicamente divulgada mensalmente pela secção Migrantes e Refugiados, com uma série de material que nos ajuda a refletir e, de alguma forma, contagiarmos as pessoas à nossa volta com este espírito de universalidade, recordando que somos uma família humana, recordando que pertencemos a uma mesma casa comum e apelando aos católicos que se tornem verdadeiramente católicos, isto é, que não tenham medo de se relacionar com todos, não tenham medo de pôr em prática aquilo em que acreditam. Essa dimensão tem sido sublinhada, penso eu, desde maio, por um conjunto de vídeos que têm vindo a ser divulgados, em que os próprios refugiados transmitem precisamente esta mensagem de diálogo, de entendimento do outro, da diferença, mas também de um cuidado especial pela casa comum, pelas questões ambientais. Não só os migrantes e os refugiados, mas também os missionários, aqueles que trabalham com eles. São cerca de 5 vídeos e eu partilharia os títulos desses vídeos. O primeiro foi Um Nós do Tamanho da Humanidade. O segundo, Rumo uma única igreja, uma única casa, uma única família humana. E este é muito bonito porque dá o testemunho de como numa paróquia pessoas que falam línguas diferentes se sentem pertença de um mesmo lugar, apesar de falarem línguas diferentes. Uma igreja que vai ao encontro, o aprender a viver juntos, que é um desafio, e o último, que é formar um nós que cuida da nossa casa comum. E este muito, muito especial, porque nós no dia 1 de setembro tivemos o dia de oração pela criação e que vai prolongar-se até outubro e, portanto, está interligado e é bonito também de se ouvir neste caso são refugiados que dão o testemunho da importância de nós cuidarmos da natureza, não só para nós, mas também para as gerações futuras. E há um detalhe que é bonito neste vídeo, é que por acaso não são cristãos, são muçulmanos que falam em árabe e que têm este cuidado. Portanto, o cuidar da casa comum não é exclusivo nem dos ambientalistas, nem dos cristãos, é de todos nós que habitamos esta casa comum. E é muito bonito. E a Obra Católica Portuguesa de Migrações também, a propósito deste Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, como é que sublinha este momento, não é? Sabendo que são muitos os desafios, não é? E a atualidade encheu-nos de desafios novos nestes últimos dias, tempos, e como tal, de que forma também procuram assinalar e lembrar este dia? Lembrar, em primeiro lugar, relembrando aos nossos secretariados, Cáritas e paróquias, esta campanha das redes sociais. Apelamos a que se apropriem deste material que foi lançado desde maio e que está para as diferentes plataformas, desde o Instagram ao Facebook, aos canais de YouTube. Podemos divulgar, apropriemos-nos destas mensagens
conheçamos as boas práticas que são feitas. E o desafio que nós lançamos desde a Semana de Migrações é que todas as instituições da Igreja, no fundo, se deem a conhecer o trabalho que fazem, a fim de nós conseguirmos mapear o bem que a Igreja faz, não é? Porque estas boas práticas também nos são pedidas, não só a Obra Católica quer conhecer, mas como a secção Migrantes e Refugiados tem todo o interesse em conhecer o bem que se faz por este mundo fora. Este é um apelo. Outro que nós queremos muito é, neste dia, ter uma iniciativa online que reúna e congregue as nossas comunidades católicas que estão na diáspora e os nossos secretariados. Portanto, está a ser preparado e esperemos conseguir estarmos juntos durante cerca de 1 hora neste dia e assinalar para que realmente façamos este caminho rumo a nós cada vez maior. Na altura em que o Papa escrevia esta mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, não tinha acontecido o desenrolar dos acontecimentos recentes no Afeganistão, em que muitos refugiados, muitas pessoas saíram daquele país e outras também mantêm esta esperança de estão em processo de sair, assim consigam. Também um apelo ao mundo inteiro, à comunidade internacional, para que tenha capacidade de acolher, de integrar estas pessoas e outros refugiados que também estão a chegar. No entanto, digamos que são acontecimentos que nos apelam e nos interpelam sempre a ter uma atitude cristã perante estas pessoas. E falávamos há pouco nesses vídeos que referia, que são destinados às redes sociais. E esse é também um ambiente onde ultimamente temos sido confrontados com mensagens diferentes, marcadas por alguma xenofobia, por algum ódio, também às vezes potenciado por notícias que nos colocam em alguma sensação de insegurança. É preciso desconstruir um pouco isto, não é? E trabalhar as pessoas e as mentalidades para o acolhimento destas pessoas. A ideia dos vídeos e o poder dos vídeos, da imagem, do testemunho pessoal é precisamente esse. Ouvindo, às vezes as pessoas que falam não têm a coragem de ir ao encontro e de conhecer a realidade que as cerca. Ficam só por aquilo que veem ao longe, pelo preconceito. E aqui é o convite a sair da ignorância e conhecer. Estes testemunhos que vêm de longe, se calhar conseguimos encontrá-los aqui perto. Houve um apelo que foi lançado com a saída repentina e brusca das pessoas do Afeganistão. Houve um apelo que foi lançado, inclusive às instituições da PAR, para que reforcemos a nossa capacidade de acolhimento. E é engraçado que nós não... É engraçado, sem graça, mas nós procuramos não esquecer ninguém. Estamos preocupados com os afegãos, mas não nos esquecemos dos sírios, não nos esquecemos de Moçambique, portanto, não nos esquecemos dos diferentes dramas e acreditamos que, se tivermos o coração aberto, nós vamos descobrir como é que podemos intervir e ajudar. Se calhar há pessoas que estão mais vocacionadas para este acolhimento aos afegãos, têm esta disponibilidade, outros estarão mais vocacionados para ajudar aqueles que estão, os deslocados internos de Moçambique e outras realidades que nos cercam, outros para aqueles que batem à nossa porta e que não vêm por nenhum caminho especial, mas precisaram também de sair, seja por motivos de saúde, por motivos de estudo, e que estão à espera deste bom acolhimento e consequente integração. E recordava aqui mas isto se calhar já liga depois às leituras. Eu gostava só aqui também de sublinhar que na mensagem do Papa ele diz que a catolicidade da Igreja é precisamente a sua universalidade e não nos podemos intitular de católicos, não é? E depois alimentar este preconceito em relação àquele que chega, portanto, porque isso é completamente desadequado ou está em contradição com aquilo, com a identidade do ser católico. E a Igreja e os crentes, em primeiro lugar, têm que estar na primeira linha também do aceitar e do saber integrar estas pessoas. Claro que sim. E se calhar a primeira advertência é não haver a dicotomia entre nós e os outros, não é? Porque estes que nós queremos chamar de outros são parte de nós. E esta consciência faz toda a diferença. O migrante, o refugiado, são parte de nós, são parte da nossa humanidade.
Hoje são eles, ontem fomos nós e amanhã poderemos ser nós também. Portanto, do jeito que as coisas andam e pensando nas alterações climáticas que estão aí a bater à porta com muita força, podemos ser nós a qualquer momento. E como é que nós queremos ser acolhidos? Como é que nós podemos pensar, por exemplo, as políticas públicas de maneira, a política pública, a política internacional, de maneira a viver esta circularidade neste planeta que é nosso. Portanto, é um desafio também político, este apelo a um nós melhor. Sem dúvida. Bom, e vamos avançar também nesta nossa análise, agora olhando também o desafio que nos chega deste 26º Domingo do Tempo Comum, e vamos escutar o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água por sedes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a giena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na giena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na giena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Eugénia Quaresma, aqui também, desde logo neste Evangelho, algum preconceito por parte do grupo, dos 12, alguém que cura, mas ele não anda connosco, como tal, não terá autoridade para o fazer. E não é por aí que Cristo condena essa pessoa. É interessante esta dimensão de que a verdade, não somos donos da verdade, não é? Exatamente. Não só o preconceito, mas também a tentação das comunidades, e agora falando aqui das comunidades migrantes, era aqui que eu queria ligar, e faz parte do nosso trabalho que as comunidades migrantes não se fechem em si próprias, e esta leitura vem-nos lembrar isso mesmo, que ser cristão não é estar num clube fechado. E nós, enquanto Igreja Católica, temos uma grande diversidade entre nós. E esta é uma aprendizagem dos diferentes grupos e movimentos de não ficarmos encerrados na nossa maneira de fazer, na nossa maneira de entender o Evangelho, na nossa maneira de viver. Não é a única, não é a mais perfeita, se calhar é aquela que melhor se adequa à minha personalidade e na qual eu consigo ser mais plena e dar o melhor de mim. Não é? E isto, todos nós somos convidados a fazer este caminho. A partir do momento em que eu descubro o Evangelho neste caminho, sou convidada a dar testemunho e não tentar inibir pessoas que descubram o Evangelho de outra forma. Não é? No fundo é isto. Aprendendo com as comunidades católicas o perigo, às vezes, isto aconteceu num tempo na nossa diáspora, de fecharmos na nossa língua e não nos relacionarmos com os outros. Não é? Ficarmos presos no passado, presos na saudade da terra. Aconteceu lá fora e acontece também com algumas comunidades que não falam o português e que tendem a ser mais fechadas, e nós não queremos que se fechem, que se guetizem, mas que se relacionem também com o exterior. É algo que continua também este espírito na primeira leitura do livro dos Números, em que podemos retirar essa imagem de que o Espírito de Deus sopra onde quer, sobre quem quer, sem estar limitado por regras, não é? Portanto,
a presença de Deus, lá está, não está apenas no clube fechado, porque não pode ser um clube fechado, ela está presente em toda a humanidade. Em toda a humanidade. E é muito bonito aqui na primeira leitura, não é? Vamos escutar que Deus retira o espírito de Moisés e reparte-o por 72 anciãos, não é? Quase como para redistribuir aqui esta capacidade de ser profeta. Mas há ali dois que, por algum motivo, parece que interromperam esta tarefa, mas depois recomeçam. Não é? E Moisés tem esta frase, sai-se com esta: não estão com ciúmes por causa de mim, seria tão bom que todo o povo fosse profeta. É um apelo a todos nós a aprendermos a discernir e a tomar decisões com o Espírito de Deus. Não é? Deixarmos imbuir. É por isso que nós vamos à Eucaristia, para conhecer mais, para escutar melhor e poder agir no dia-a-dia, dar este testemunho no dia-a-dia. Se nós vivermos no dia-a-dia aquilo que são os nossos valores evangélicos, de alguma forma estamos a transformar a realidade que nos circunda. Estamos a dar um testemunho, seja na família, seja no trabalho, seja na escola. É preciso trabalhar as mentalidades para associar a diferença não a algo que me vai disputar direitos ou que me vai pôr em causa, mas algo que me vai enriquecer, não é? A diferença como elemento enriquecedor do grupo e da sociedade. É verdade, e isto também é dito na mensagem do Santo Padre, portanto, os nossos sacerdotes podem fazer esta ligação na homilia, a riqueza da diversidade e como ela vem para ajudar-nos a crescer em humanidade. O sermos diferentes, a dimensão da complementaridade, a dimensão da interdependência é muito importante. Não é? Porque é um outro perigo que nós caímos às vezes de centrarmos demasiado em nós, na nossa autonomia, na minha liberdade, e não me relaciono com as liberdades que me circundam. E às vezes tem que haver aqui uma conciliação de vontades. E aprender a viver juntos tem a ver com esta conciliação de vontades e de olharmos para o mesmo horizonte. E, por fim, a segunda leitura da Epístola de Tiago, e percebermos como realmente aquilo que tanto preocupa tanta gente, os bens materiais, a acumulação, o ter, o possuir, afinal não é mesmo por aí, são coisas muito passageiras e não nos devemos desgastar tanto, não é? Nesse horizonte apenas. É uma leitura, agora aqui ligando à realidade das migrações, quando ele diz: agora vós, ó ricos, chorais e lamentai-vos, há aqui uma advertência muito, muito forte àqueles que enriquecem e que exploram os outros. E no mundo das migrações isto infelizmente acontece. A exploração laboral, seja a exploração sexual, seja o não pagar o que é devido, seja o não reconhecer direitos aos trabalhadores migrantes, seja aquelas pessoas que vendem, que estão neste mercado do tráfico humano e, portanto, enriquecer à custa da dignidade humana, não é? Tem consequências. Temos instituições da Igreja a trabalhar, a tentar ajudar as vítimas a repararem, a sair deste mundo, mas é preciso também trabalhar com estas pessoas ou esta gente que explora o outro, que não reconhece a dignidade do outro e que torna este mundo muito mais injusto. Não é? E, portanto, como é que viver a fé pode ajudar a construir a justiça e a transformar este nosso mundo num mundo melhor? E também aqui o desafio às nossas comunidades cristãs, no sentido também de serem inclusivas, não é? Há tantos serviços pastorais nas comunidades e às vezes são sempre os mesmos a fazer, ou ainda se vê pouco a presença. Eu sei que a paróquia da Amora, à qual a Eugénia pertence, é uma exceção, pronto, há muitas que são assim, mas é um bom exemplo a seguir, não é? Por vezes ainda são sempre muito os de cá que vão fazendo as coisas, os outros ainda participam um pouco. É também um desafio para as comunidades cristãs. Exatamente, para incluir integrando cada vez mais a diferença. Claro que sim. Há esse esforço e esta consciência, não é? Nós aprendermos a não trabalhar só para, mas trabalhar com. E quando aprendemos a trabalhar com as coisas, a visão muda, o espírito muda e
acho que ganhamos todos. E lá está, fica uma comunidade muito mais rica e experimentam isso também. No caso da paróquia da Amora, à qual pertence, é assim que funciona. É um bocadinho e é assim, não, é fruto de um trabalho, não é? De vários anos e vamos sempre crescendo, não é? Temos que nos aventurar. Muito bem. Ousar. Claro. Eugénia, muito obrigado por esta partilha, por conseguirmos também entrar nesta proposta bíblica, mas também com esse prisma tão específico deste Dia Mundial do refugiado e do migrante, para percebermos também um alcance extra, não é? Destes textos. Já muito obrigado pela presença aqui no nosso programa e quase a terminar fica também esse convite para que mais logo sintonize a Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.